Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Uma aula onde eu vou dar uma dica, gente, que muitos professores, quando está dando esse conteúdo sobre GA, Geometria Analítica, costuma dar esse tipo de exercício. Qual é a distância entre duas retas paralelas? Então, fique ligado nessa aula que, se você prestar bem atenção, você vai conseguir assimilar de uma maneira bastante completa esse tipo de questão aqui. Calcule a distância entre as retas paralelas de equações R, 3x mais 4y menos 12 igual a 0, e a reta S, 3x mais 4y mais 6 igual a 0. Bom, pessoal, primeira coisa que vocês têm que entender, para que duas retas sejam paralelas, o coeficiente angular tem que ser igual. Ah, professor, mas o que significa isso? Bom, significa o seguinte: uma equação geral da reta é feita assim: ax mais by mais c igual a 0. Essa é a equação geral da reta, onde o a, b e c são os coeficientes. O c é sempre o coeficiente independente, o b é o coeficiente do y e o a é o coeficiente do x. Se a outra reta tiver os mesmos coeficientes, é uma condição de paralelismo. Ah, mas tem que ser igual? Não, ele pode ser múltiplo. Por exemplo, se aqui no lugar do 3x mais 4y mais 6, vamos multiplicar cada coeficiente por 3 aqui. 3 vezes 6 dá 9, 3 vezes 4 dá 12, mais 18. 3 vezes 6 dá 18. Então, aqui, se você tivesse 9x mais 12y mais 18, também seria paralelo, porque ele é múltiplo aqui, tá certo? Ah, mas como é que eu descubro? Para você descobrir o coeficiente angular de uma reta, basta você isolar o y da equação geral. Como assim, professor? Ó, vou pegar aqui, por exemplo, a reta R. A reta R, eu vou isolar o y. Então, eu mantenho o 4y do lado de cá e passo todo mundo para o lado direito, que é menos 3x. O menos 12 vai para cá, vai ficar mais 12. Bom, mas o 4, eu tenho que isolar e deixar o y sozinho. Então, o y, eu passo o 4 para cá, vai ficar menos 3 quartos de x mais 12 sobre 4, que é igual a 3, certo? Bom, a partir do momento que você montar essa equação, que a gente chama de equação reduzida, o coeficiente que fica aqui na frente do x, que é esse cara aqui, é o tal do m que a gente fala aqui. O m é o coeficiente angular. Então, para você descobrir se uma reta é paralela, não importa o coeficiente daqui da outra reta. Você simplesmente faça a mesma coisa e isole o y e você vai ver se são paralelas, o coeficiente angular, que é o m, será sempre igual. Ah, mas e o coeficiente aqui? Esse coeficiente, o que é esse número aqui? Bom, esse coeficiente que fica aqui é o tal do coeficiente linear, a gente chama de n, tá? Mas é o coeficiente linear. Se houver coincidência do coeficiente linear com a outra equação, significa que as duas retas são paralelas coincidentes. Para que elas não sejam coincidentes, ou sejam duas retas distintas, separadas uma da outra, o coeficiente linear tem que ser diferente, ok? Beleza? Então, esse aqui é um conceito bastante importante para você entender o paralelismo entre duas retas. Beleza? Bom, esse aqui foi só uma dica para você entender melhor a condição de paralelismo entre duas retas. Bom, agora eu vou apagar aqui e vamos fazer esse exercício aqui. Ah, mas antes, gente, por favor, tá? Se você gostar da aula, não deixe de fazer sua inscrição e se achar a didática legal, o assunto importante para você, deixe o seu like também e ajude a divulgar esse canal aqui, beleza? Então vamos lá. Como é que eu faço quando eu tenho duas retas paralelas? Bom, pessoal, é o seguinte, eu sempre gosto de fazer um esqueminha aqui para você entender melhor. Digamos que essas duas retas são a reta R e essa aqui é a reta S. Para você descobrir a distância entre duas retas, gente, tem que definir um ponto, tem que ter um ponto, senão você não consegue.
Mas eu não tenho nenhum ponto aqui e nenhum ponto aqui. Você concorda que uma reta qualquer, uma hora ela vai cruzar com o eixo Y, correto? Ora, se ela cruza com o eixo Y, você sabe que, vou fazer aqui um esqueminha para você entender. Esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y. Qualquer reta que atravessar aqui, ó, ela vai ter uma ordenada, um valor aqui do Y, certo? Mas qual é a abscissa? Ou seja, qual é o valor no eixo X? Ora, no eixo X, se você projetar ele aqui, vai cair na origem, então o X será zero. Você atribuir um valor X igual a zero, você acaba descobrindo o valor do Y. Então vamos pegar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar um ponto P aqui qualquer. Então, vamos fazer de conta que exatamente nesse ponto ele está cruzando o eixo Y. Então o X é igual a zero, você já sabe por quê. Então você vai fazer o seguinte, ó, vamos pegar a reta R. A reta R é o meu 3x mais 4y menos 12 igual a zero. Como ele vai cruzar com y, eu vou atribuir então o valor x para x igual a zero. Ora, se o x é igual a zero, 3 vezes 0 dá zero. Então, para x igual a zero, vai sobrar quem? 4y menos 12 igual a zero. Passa o menos 12 para lá, vai ficar 4y igual a 12. Passa o 4 para lá, dividindo, uma vez que ele está multiplicando aqui, vai ficar 12 dividido por 4, que é igual a 3. Pronto. Então, eu descobri esse ponto aqui, ó, é o ponto 0 e 3. Agora é o seguinte, gente. Se eu tenho um ponto, a distância desse ponto P à reta S seria esse daqui, ó. Mas a distância que a gente considera é sempre a menor distância entre o ponto P e a reta S. E qual que é a menor distância? A menor distância é aquele segmento de reta que sai aqui do ponto P, chega na reta S, fazendo um ângulo de 90 graus. Essa é a menor distância, é a distância que a gente chama de distância D. Beleza? Entenderam? Ah, professor, mas como é que eu descubro agora a distância entre esse ponto P e a reta S? Bom, agora vamos lá para uma outra teoriazinha que você tem que lembrar. Como que era a formulinha da distância entre um ponto e reta? Vamos recordar aí a formulinha. Bom, então lembrando, gente, vou fazer aqui genericamente um ponto P, distância de um ponto P de coordenadas x0, eu vou chamar de x0 e y0. A distância desse ponto a uma reta qualquer seria essa distância aqui, fazendo 90 graus. Eu vou chamar essa reta aqui de reta T. E essa reta T eu tenho como equação genérica aqui também ax mais by mais c igual a zero. Muito bem. Qual que era a formulinha da distância? A distância é sempre dada assim, ó. Distância é igual a um módulo, já explico já por quê. ax0 mais by0 mais c sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, pessoal, olha só. Esse a, b e c você vai copiar da própria equação da reta. É o coeficiente a, b e c. A única diferença agora é o x0 e y0. Quem é x0 e y0? São as coordenadas do ponto que você está tomando como referência para calcular a distância. Tá? Então, o x0 e y0 são as coordenadas do ponto. O a, b e c são os coeficientes da reta. E por que módulo? Porque de repente você calcula aqui, vai dar um número negativo. Não existe distância negativa, ok? Então você tem que transformar. Se der negativo aqui dentro, você vai tirar do módulo, vai deixar ele positivo. Beleza? E esse aqui não tem problema, ele vai dar sempre positivo, porque é a ao quadrado mais b ao quadrado. Então não importa o valor do a e o b, aqui dentro sempre vai estar positivo. Ok? Muito bem, agora vamos aplicar essa fórmula ao nosso exercício aqui. Então vamos lá. Voltando aqui ao nosso exercício, então a distância é igual a módulo. Quem é meu A nesse caso aqui? Cuidado, gente. Como nesse caso são paralelas, então meu A, o A da reta R e o A da reta S são iguais. Mas digamos que aqui a reta S fosse um número múltiplo, como eu dei no exemplo aquela hora.
Então, você sempre vai pegar os coeficientes da reta que você está tomando como referência para calcular a distância. Então, no nosso caso, você vai pegar o coeficiente da reta S. Que é a minha reta S? É o 3x mais 4y mais 6 igual a zero. Tá? Essa é a equação da nossa reta S. Então, A, quem é meu A? É o 3. Quem é meu x0? Meu x0 é o zero aqui, ó. Mais quem? Mais 4. Quem é meu y0? Meu y0 é o 3. Quem é o meu c? Meu c é o 6. Tudo isso sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O meu a é o 3 ao quadrado e meu b é o 4 ao quadrado. É o 4. Bom, isso vai ficar como? Vai ficar assim. 3 vezes 0 vai dar 0. Então esse cara aqui vai ficar 0, não vai dar. 4 vezes 6 dá 12, 12 mais 6 dá 18. Então aqui vai ficar 18 positivo. Se aqui dentro desse 18 negativo, você ia deixar ele positivo aqui. Sobre raiz quadrada de quanto? 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 dá 25. Então, raiz quadrada de 25. Pô, mas quem é raiz quadrada de 25? É o 5. Então, a minha distância entre esse ponto P e a reta S é 18 quintos unidade de comprimento. E, consequentemente, a distância entre a reta R e a reta S é 18 quintos unidade de comprimento. Entenderam, pessoal? Se o teu professor, a tua professora der um exercício desse tipo aqui, você usa esse critério aqui. Ok? Beleza? Hein? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, não deixe de escrever aí nos comentários ou pode me enviar em inbox que eu terei o maior prazer em atender a cada um de vocês. Ok? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente.